Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o João Batista Nogueira, que é o presidente da Agência para o Desenvolvimento de Patos de Minas. A gente vai falar aqui sobre projetos de desenvolvimento para a cidade, sobre a proposta da cidade que temos, a cidade que teremos, um fórum lançado no ano passado e que vem dando frutos ao longo dos últimos meses, né? Tem um site e algumas propostas são apresentadas, algumas reuniões são feitas e muitos projetos saíram do fórum A Cidade que Temos, a Cidade que Queremos, né, presidente? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Realmente a gente fica muito feliz em poder apresentar à comunidade esse fórum, principalmente porque a grande proposta dele é, antes de mais nada, permitir que a comunidade realmente participe, apresente quais são os seus anseios e a gente ser capaz de levar isso a todos aqueles que, de alguma forma, fazem as coisas acontecer, quer da iniciativa privada, quer da iniciativa pública, quer do terceiro setor. A gente sabe que as mudanças, as transformações, elas não acontecem da noite para o dia, né, João? Principalmente por causa das condições financeiras, né? Não dá para fazer uma mudança da noite para o dia, por causa da questão cultural, das nossas tradições. E a proposta é fazer uma cidade melhor para os próximos anos, né? Para os próximos 20 anos. E muitas propostas surgiram a partir daquele fórum, né, João? Que propostas são essas? Dá para enumerar algumas, né? Porque eu imagino que são muitas, né? Mas dá para a gente enumerar algumas que podem fazer a diferença lá na frente? Primeiro é bom ressaltar que desse fórum que nós chamamos de Cidade que Temos, Cidade que Queremos, e hoje estamos concentrando mais em Cidade que Queremos, uma vez que nós já conhecemos a cidade que temos, todos os dados estatísticos das mais diferentes fontes de informação relacionado a Patos de Minas, as pessoas que quiserem podem acessar o site cidadequequeremos.com.br, que vai encontrar lá uma infinidade desses dados. Ou seja, a realidade nossa já está estampada. Já coletamos também mais de 1.000 propostas vindo da comunidade, e essas propostas foram, então, estruturadas, organizadas em 7 diretrizes, perspectivas temáticas. O que a gente poderia chamar a atenção é que algumas dessas perspectivas, em especial essa semana, como a perspectiva da governança, ela está chamando mais atenção por causa da nossa proposta na próxima semana de nos reunir com os partidos políticos. Aqui em Patos nós temos hoje 19 diretorias executivas de partidos e, com isso, conversar com essas pessoas e apresentar essa agenda estratégica que foi elaborada para que os possíveis pré-candidatos, tanto ao legislativo quanto ao executivo, tomem ciência dela e elaborem os seus programas de governo, suas plataformas de trabalho a partir dessa agenda. Aí, então, você vê, para você ter uma ideia, nessa agenda que a gente tem comentado, são cerca de 260 diretrizes de desenvolvimento para Patos de Minas, dentre os 7 temas. 260? 260. Ou seja, há uma diversidade muito grande de projetos que vai realmente assegurar que a cidade que queremos, que é a cidade do sonho, do ideal, de todos aqueles que colaboraram com o projeto, possa ser executada. É claro que tem propostas, conforme a gente disse, que é para o executivo da iniciativa privada, e aí tem grandes empresas que são responsáveis por continuar evoluindo e desenvolvendo o município. As instituições, tal como muitas vezes nós representamos, instituições de classe e classe empresariais, que também têm a sua responsabilidade, então cabe a ela também executar parte dessa agenda estratégica, como também tem muita questão ali que está relacionada com o que eu gosto de chamar, não poder público, mas a iniciativa pública, uma vez que a gente quer ver cada vez mais o lado público sendo empreendedor, provocando, fazendo as coisas acontecer. Muito do que a gente pensa não acontece porque não tem planejamento. Mas agora não, Patos de Minas tem a verdadeira agenda estratégica feita. Ela ocorreu, finalizou agora, mas já fazem vários anos que ela vem sendo construída. Mas ela vem sendo construída a partir do fórum. Exato. No fórum, acredito que foi o ponto alto que a gente discutiu 4 grandes temas. E depois, para você ter uma ideia, agora, ainda este ano, nós chegamos a fazer 7 audiências públicas temáticas, todas em temas específicos, para acabar de construir essa agenda. Ou seja, uma forma de se ver a cidade, do ponto de vista da economia local, está estampado numa área. Do ponto de vista do meio ambiente e sustentabilidade, no outro aspecto. Do ponto de vista da governança, no outro. Da ocupação territorial,
a forma do crescimento da comunidade, sobre o ponto de vista da tecnologia e inovação, ou seja, foi-se pensada a cidade sobre diferentes aspectos. E em cada uma delas, então, foram apresentadas várias diretrizes de políticas públicas para que, a partir do momento que cada um compreenda a sua responsabilidade na construção da cidade, ele venha a executar aquilo que é de sua responsabilidade, e aí nós chegamos a alcançar a cidade que queremos. Tem um setor que é mais urgente do que o outro, João? Tem algum setor que é mais urgente? A gente percebe que... Olha, é interessante falar. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas Patos é uma cidade tão bonita, tão bem planejada, vocês estão chorando de barriga cheia. A hora que vê os nossos indicadores de IDH, nós temos bons indicadores de IDH, do IDEB da educação, do Gini, nós temos uma diferença social muito pequena em relação a outras cidades. Então, de certa forma, parece que a gente está chorando enquanto patense, de barriga cheia, uma vez que tem outras cidades que têm muito mais carência que a nossa. Mas, na verdade, é que nós também sentimos a nossa responsabilidade, a importância de contribuir, e se cada um de nós entende que tem competência, que pode contribuir para a cidade, por que não fazê-lo? E aí, com certeza, a cidade será melhorada sob os mais diferentes aspectos. Alguns desses aspectos, a gente entende que, dentro do 7, tem os prioritários, e tem alguns que chamam mais atenção. Se você for pensar do ponto de vista da ocupação territorial, a gente já tem uma bela cidade, mas vale a pena planejar, porque a gente percebe a perda da qualidade do planejamento que vemos sentindo nos últimos tempos em relação à cidade que a gente tinha. Hoje, Patos, ela perdeu um pouco desse planejamento territorial, da ocupação, o tipo das construções hoje nem sempre se respeita uma legislação que antes existia e que se assegurava uma condição de vida melhor dentro das habitações e também no trânsito na rua, quer nos passeios, quer pelo fluxo de veículos. Então, a gente percebe que isso prejudicou um pouco, mas não é o mais importante. Hoje a gente sente que uma grande preocupação da comunidade tem que ser do ponto de vista da construção da governança. E o que seria a governança? Inclusive, foi um aspecto, é um tema, e foi amplamente discutido nos dias 2 e 3 de setembro. A governança é a capacidade da comunidade de se organizar e, ainda que se mude, aqueles que estão executando os projetos, que estão à frente das instituições de classe, das grandes empresas, do Poder Executivo, do Legislativo, ainda que se mude essas pessoas, a cidade continua acontecendo, caminhando para o projeto que se quer realizar de cidade. Ou seja, sem essa história de que saiu essa pessoa, agora vou fazer tudo completamente diferente, ou saiu aquele, a gente muda completamente. Não cabe isso numa comunidade que é preciso se planejar e cada vez mais aplicar melhor os seus recursos e, afinal de contas, ser competitiva. Então, desse ponto de vista, a governança hoje a gente entende que é o principal tema que deve ser debatido. E, para isso, precisa ter um projeto, um planejamento a longo prazo, para que esse planejamento seja seguido por um e continuado por outro. Isso é interessante, porque para construir governança não é um processo simples. Eu digo que já fazem vários anos que nós estamos trabalhando do ponto de vista de minimizar as vaidades individuais e vaidades institucionais. Porque, às vezes, as pessoas ficam falando, por exemplo, o João Batista que está aqui na frente da TV. O João Batista está falando isso aqui porque ele quer ser candidato a prefeito. Não vai ser candidato a prefeito, não está afiliado em partido algum, não é essa a proposta, não vai ganhar dinheiro com isso. Não é isso. Várias pessoas que estão participando estão sendo trabalhadas e compreendendo, tal como a gente está divulgando aqui hoje. Não é a pessoa, não é a instituição, é um projeto. E as pessoas, enquanto cidadãos, estão contribuindo para esse projeto para ter uma cidade melhor. Da mesma forma, muitas vezes tem uma instituição que está bancando, está dando um apoio maior num ou no outro projeto, ela gostaria de aparecer. Também, da mesma forma, nesse projeto, na cidade que queremos, a gente não está dando ênfase às instituições. Ou seja, as instituições que estão fazendo pelo prazer de contribuir com a cidade. Então, observe bem, primeira coisa, reduzir o nível das vaidades individuais e institucionais daqueles que são os atores. Segundo, estabelecer esse ambiente de convivência para que diferentes pessoas com diferentes ideologias possam vir apresentar, debater, sem se sentirem
perseguidas, menosprezadas ou preteridas em função de outras pessoas ou outros grupos. Para isso, então, nós estamos buscando a construção de um ambiente de convivência que vai aproximar a comunidade dos seus líderes. A gente também percebe muitas vezes as pessoas nos reclamam: mas vocês estão, por exemplo, muito distantes da política. As pessoas se afastaram da política e não querem mais se envolver. Quanto mais distante, o que ocorre é ruim para as duas partes. Para nós, enquanto cidadãos que não opinamos, não participamos e ficamos mais distantes dessa construção da cidade, quanto também daqueles que são gestores, porque essa distância vai fazer com que muitas vezes eles não tenham a devida percepção da necessidade do cidadão, da necessidade do cliente, cada um desses gestores. Ou seja, isso não interessa a ninguém. Mas essa distância que ocorreu dentro do ponto de vista cultural nos últimos tempos, fez com que existisse esse gap, essa distância, um vazio muito grande entre os líderes e os seus liderados, entre os executivos e os eleitores ou os clientes. O que a gente propõe, então, é essa criação desse ambiente de convivência, onde lideranças das mais diferentes áreas dos poderes constituídos, da iniciativa pública, iniciativa privada, do terceiro setor, entidades de classe, associações de bairro, comunidades rurais, ou seja, todo mundo esteja dentro desse ambiente, seja capaz de se respeitar, conversar, de expor quais são os anseios e verdadeiramente contribuir para que se realize esse projeto de cidade. João, eu estou na imprensa patense há em torno de 22 anos. Né? E desde quando eu comecei, fala-se na necessidade de planejar Patos para daqui 20 anos, planejar Patos para daqui 20 anos, planejar Patos para daqui 20 anos. E isso não aconteceu. Né? Em todos esses anos não aconteceu. O que é diferente agora? O que faz a gente acreditar que dessa vez vai? A gente conseguiu perceber e aproximar pessoas com diferentes visões. Quando se fala de meio ambiente, muitas vezes pensa, não, mas aí o meio ambiente tem aqueles que são radicais, que são completamente contra o desenvolvimento. O meio ambiente só atrapalha. Só atrapalha. Só trava tudo. E aí vem esse conceito, e de certa forma, o lado empreendedor, que muitas vezes precisa fazer as coisas acontecer, ou seja, esse ambiente vai cada vez mais causando dificuldade. E acaba-se que muitas vezes algumas pessoas optam por fazer as coisas de maneira ilegal ou trabalhar na informalidade. O que a gente percebe agora é essa capacidade de se aproximar, de se conversar, ter essa liberdade de falar, de ouvir, ser capaz de ouvir o diferente, compreender e... Só um minuto. Nós temos que sair daqui não numa proposta do perde-ganha. Eu estou ganhando, você está perdendo. Não, mas numa proposta ganha-ganha. Vamos ser capazes de perceber o que cada um está trazendo para a mesa, e ainda que se tenha uma característica muito forte de divisões ideológicas partidárias, divisões ideológicas corporativas, ou mesmo de fundamentalismo ideológico em função daquelas instituições que atuam no terceiro setor, ainda que tenha isso, vamos ser capazes de filtrar, perceber o que há de bom em cada uma dessas propostas, dessas pessoas, dessas competências que estão sendo colocadas na mesa, nesse ambiente, e a partir disso, qual é o nosso propósito? Qual que é a nossa construção? Então, vamos ter objetivos também. Nós temos que construir, nós temos que seguir. O que a gente vê, o fato da gente ter conseguido chegar ao final da agenda estratégica, que é o terceiro instrumento, ou seja, você tem um ambiente de convivência, você tem as pessoas dispostas a conversar. Cadê o instrumento que une todas essas pessoas? É o que nós estamos denominando a agenda estratégica, que é esse plano de ações estratégicas que vai construir a cidade que queremos. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o presidente da Agência para o Desenvolvimento de Patos de Minas, João Batista Nogueira. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, a gente conversa aqui com o presidente da ADESP, João Batista Nogueira. Presidente, o senhor me disse que a intenção é de que na semana que vem, né, dia 7 de julho, reunir representantes desses 19 partidos. São 19 mesmo? Acho que são 22, não? São 19 partidos. São 19.
que têm a executiva já registrada no TSE-TRE aqui em Patos. Uhum. Nesses 19 partidos, como é que vai ser esse encontro e o que vai ser colocado lá nesse encontro? Bom, Maurício, essa foi uma grande preocupação nossa, porque, afinal de contas, nós precisamos de conversar com todos os atores. E um ano especial como este, ano das eleições municipais, em que nós vamos eleger o novo executivo, o novo prefeito, os novos do legislativo, os novos vereadores, é muito importante que eles tenham um pouco mais de proximidade com esses fatos, com esses dados, com essas informações, indicadores reais da comunidade e, em especial, com essa agenda estratégica que mostra as diretrizes de políticas públicas necessárias para o desenvolvimento de Patos de Minas. Então, com o fim de apresentar isso para todos os pré-candidatos, uma vez que nós ainda não temos candidatos, não houveram ainda as convenções, nós estivemos conversando com os juízes eleitorais, Dr. Marcos Caminhos, Dr. Vinícius, e com os promotores eleitorais, que é o Dr. Jacques e a doutora Vanessa, mostrando que a gente tem a intenção, né, até então, quando nós os procuramos, de realizar um encontro com todas essas lideranças executivas de partido. O TRE, conforme disse, nos informou que são 19 partidos regulares em Patos, com outras lideranças que ocupam diferentes cargos nas demais instituições de ideal coletivo da comunidade, associações de bairro, clubes de serviço, entidades de classe, entidades dos trabalhadores, ou seja, todas essas. E, para isso, então, nós vamos ter esse encontro no dia 7 do 7, né, na próxima quinta-feira, às 19 horas, e estamos acabando de ajustar todo esse formato, como nós deveremos construir isso. Mas, com certeza, a gente sabe que vai ser um momento de construção, em que teremos, inclusive, o acompanhamento da Justiça Eleitoral, para nos acompanhar, para perceber que o tempo inteiro, no nosso projeto, o que a gente está querendo é chegar à efetividade, a algo que seja factível, real, que vá sair do papel e que possa ser realizado pelos próximos candidatos. Esse encontro vai ser onde? Já tem ser, local definido? Vai ser lá no Centro Empresarial, que é o prédio do CDL, da FIENG, onde estão todas as entidades hoje, no quinto andar. No auditório. No quinto andar? No quinto andar. Lá em cima vai caber todo mundo lá? Se não couber, nós transmitimos para outros espaços, ou se a adesão for maior ainda, a gente vai ocupar outros espaços. Então, a gente até aproveita, aqueles que quiserem realmente participar, confirmem, agendem conosco, para que a gente possa dimensionar melhor os espaços. Uhum. João, e aí, nesse encontro, a ADESP, a FIENG, o Sinduscom, enfim, as entidades envolvidas no projeto vão apresentar ali o que é o fórum, a cidade que temos, a cidade que queremos. Isso. Vão apresentar ali as demandas da associação, da sociedade, da comunidade, para que seja construída a cidade que nós queremos. É isso? Isso. Nós vamos apresentar a agenda estratégica em cima desses 7 temas estratégicos, com os objetivos estratégicos, os objetivos por volta de 60, com as diretrizes estratégicas, o que define como fazer cada uma desses objetivos, que por volta de 260. E interessante o seguinte, que cabe muito importante para a comunidade ela perceber isso. Eu acredito que pela primeira vez vai ser possível a comunidade eleger os seus representados, tanto o legislativo quanto o executivo, a partir de discussão de propostas de programas de governo e propostas de plataforma de trabalho para o executivo e para o legislativo. Porque se existem essas diretrizes, e é claro, a construção dela levou e respeitou o direito dos executivos de realizarem como eles entendem que é a melhor forma. O que tem que ser realizado está definido, mas como realizar, ou seja, a competência de gestão, a competência executiva, aí vai de cada um. É de cada um que está propondo, que está sendo candidato para ser o executivo maior do município, para ser candidato a representar a comunidade no legislativo. Então, a partir do momento que eles vão ter condições de apresentar os seus programas de governo, as suas plataformas de trabalho, o eleitor, você eleitor, vai ter condições de verificar, falando, esta é uma boa proposta, essa proposta é melhor do que a outra, eu vou votar nele por isso, e não pelas questões individuais que sempre
dificultar a construção de uma comunidade. Do tamanho que nós estamos, não cabe mais isso. A gente tem que pensar a comunidade como um todo, como um sistema. Só assim a gente será capaz de construir a cidade que queremos. Essa crise econômica que o Brasil está vivendo, a gente está vendo aí a prefeitura com uma dívida muito grande, né, com dificuldade para pagar fornecedores, para pagar os próprios servidores, né? Isso atrasa a implementação da agenda ou não? É possível começar? Não, Maurício, isso não atrasa. A gente tem visto, temos tido a felicidade de acompanhar muitas prefeituras pelo Brasil afora, em que a busca da excelência na execução da gestão pública tem se conseguido alternativas muito maiores do que ficar buscando captar recursos de governo federal, de governo estadual, esses repasses que nem sempre chegam no momento ou para o propósito que se deseja. Às vezes chega lá a verba para comprar uma patrol, a prefeitura não está precisando de uma patrol. Ah, não, mas a verba é carimbada, é para isso. Mas se coloca projetos e que se promova o desenvolvimento local, que se promova uma estruturação territorial, de maneira que aquilo gere outros tipos de recursos, como o IPTU, como o ISS, que é capaz de melhorar a distribuição e a geração de recursos para o município, com certeza o prefeito vai ter condições de direcionar recursos para aqueles projetos que são mais necessários. Então, a gente não acredita nisso. A gente tem visto o exemplo de comunidades se resolverem, tal como nós, enquanto cidadãos. Ué, se está nos faltando algum tipo de recurso, o que a gente faz? Aperta o cinto, elenca aquilo que é importante adquirir e o que é supérfluo, e você faz a sua gestão. Na sem verdade, parar de viver. Sem parar de viver. Você continua vivendo normalmente. A gente troca a satisfação por coisas até menores, que muitas vezes faz com que a gente dê mais valor a isso. O que vai acontecer é exatamente isso. A gente entende que é preciso ser feita uma mudança na forma de gestão e, como a gente disse, grande parte para o executivo público, que a gente está sentindo isso nesse momento, que é ano eleitoral. Mas lá na agenda também tem questões de responsabilidade das instituições, tanto patronais quanto de trabalhadores, daquelas instituições profissionais, quanto também para o terceiro setor. Não é só também ele ficar buscando captar recursos e não dar o retorno à comunidade naquilo que precisa. João, e colocar em prática essa agenda vai depender também do cidadão, né? E ele pode começar participando muito agora, sim, nas eleições, escolhendo isso, os melhores candidatos, as melhores propostas, com o voto, né? Escolhendo melhor os seus candidatos. E nós vamos trabalhar muito em cima disso, nesse voto consciente. A partir do momento que a gente está disponibilizando informações para o cidadão, para que ele tenha parâmetros para análise, então ele vai ter condições de tomar a decisão correta e mais. Nós vamos acompanhar as gestões futuras. Está sendo montado também, ou seja, o projeto todo, ele tem começo, meio e fim. Ele tem todas as etapas, a gente estava dizendo, foi feito o levantamento, os estudos, dado a oportunidade à comunidade para se manifestar, feita a tradução em políticas públicas, se cria o ambiente de convivência, se debate, os líderes vêm, participam, elaboram os programas de governo e depois nós teremos também uma espécie de observatório social em que nós iremos acompanhar dia a dia o trabalho da gestão do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal, cada uma das leis, das novas leis, dos processos, dos projetos que forem executados no município, daí por diante. Mas que tipo de observação? Uma observação para fiscalizar, uma observação para contribuir, uma observação para orientar? Que tipo de acompanhamento será esse? Primeiro que a grande função de fiscalizar, ela é delegada à Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem para fiscalizar o Executivo Público Municipal, é de competência da Câmara. Nós não estamos querendo confrontar a Câmara no seu papel, mas ter um instrumento em que ela será capaz de conferir, de verificar, e até com o apoio da comunidade, voluntariamente. Nós não estamos falando em gerar trabalho, em fontes de emprego, em captar recursos, nós estamos falando em pessoas trabalharem voluntariamente, porque isso ocorre em outros municípios.
e monitorando, acompanhando e divulgando aquilo. Olha, estava previsto isso, não foi realizado até o momento, ou está sendo realizado, ou já foi concluído. E até reconhecer e comemorar com os executivos, né, que realizarem a cada obra. Mas também a gente vai acompanhar o legislativo. Então, cada uma dessas leis que confrontarem com a proposta da comunidade, a gente vê hoje muitas leis sendo aprovadas, que confrontam com o ideal coletivo de comunidade, leis que realmente beneficiam pequenos grupos, e isso nos incomoda. Então, todas aquelas pessoas que têm o ideal coletivo, que ama Patos de Minas, que quer ver a cidade melhor, se sente afrontado quando vê leis menores beneficiando um ou outro grupo. Da mesma forma como a gente fica triste quando vê grupos empresariais atuando corporativamente e prejudicando a comunidade. Isso também será monitorado. Então, eu acho que vai ser um grande espaço em que a comunidade vai poder apresentar, mas não somente daquele ponto de vista de crítica, de apontar as falhas. Não é isso. O objetivo é construir relação ganha-ganha para todo mundo. Para criticar, a gente já tem espaço demais, e isso a gente já percebeu que não é isso que vai construir um ambiente capaz de transformar a cidade naquela cidade que nós queremos. Tá ok, João. Para a gente encerrar, convidar as pessoas, então, para o dia 7, já tem horário definido. Às 19 horas, lá no Centro Empresarial Dona Ausônia, que é o prédio do CDL, onde estão as instituições empresariais. 19 horas, todos os presidentes de partido, pré-candidatos... Presidentes de partido, pré-candidatos, presidentes de associações de bairro, comunidades rurais, clubes de serviço, Lions, Rotary, Loja Maçônica, entidades do terceiro setor, todas elas, todos aqueles que realmente têm ideal, que querem contribuir com a comunidade, procurem conhecer o que instrumento é esse, o que está sendo colocado à sua disposição, para que até vocês sejam mais efetivos nas gestões de vocês. Tá ok. Obrigado, João, pela participação aqui no Opinião Regional. Boa noite. Agradeço. Tomara que todo mundo vá lá, participe e contribua com a construção de uma cidade melhor para a gente. É o que nós queremos e, com certeza, se o senhor nos abençoar, nós haveremos de conseguir ter êxito. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Esse programa que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almiro. O telefone é o 3822-7636. A gente vai ficando por aqui. Você fica agora com Conexão Unipam e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.